Eu acho extremamente curioso, extremamente interessante a gente comparar. Antes eu queria talvez contar para vocês uma pequena história da minha graduação. Eu sou formado em engenharia de produção, sou engenheiro. E eu lembro que uma professora passou para a gente um livro, que se não me falha a memória, o nome do livro é Pensar pelo Avesso, né? Se não me falha a memória. O livro ele fala sobre a importação da cultura japonesa para a indústria brasileira, né? Existe essa assimetria que quando a gente fala de importar, quando a gente fala de importar, quando a gente fala de importar ideias do estrangeiro, a indústria brasileira tende a ser bastante receptiva, né? O ambiente brasileiro. Mas quando a gente fala de importar, que é o que a gente vai discutir hoje, aprendizados de outros países no que tange religião, a gente tem mais resistência, né? A gente vai dizer, ah, mas não é bem assim, ah, mas é diferente. Então existe uma sensibilidade muito maior em importar soluções, como nós vamos discutir hoje, sobre religião para o Brasil do que a parte da indústria. Então nós vamos dizer que essa história que eu vou contar, ela conta o oposto do que eu vou discutir hoje, né? Quando esse autor do livro Pensar pelo Avesso escreveu esse livro, mas eu não lembro se foi o livro, se foi a crítica, mas eu lembro que uma das coisas que se falava nesse livro é de que importar o modelo japonês para o Brasil encontrou várias barreiras, porque eles importaram o modelo japonês para o Brasil da Toyota, da empresa de carros, de forma bastante crua, né? Só que a cultura japonesa sempre teve um histórico muito longo de ser uma população bem educada, no sentido de educação formal. Aqui eu gostaria de fazer um disclaimer, eu gostaria de fazer uma observação. O meu objetivo nesse vídeo não é reforçar estereótipo contra o Brasil, né? Eu não estou aqui para falar que tem aquele estereótipo que tudo no Brasil é pior, de que tudo no Brasil não funciona. Não, eu não estou aqui para reforçar estereótipo contra o Brasil. Eu estou aqui para poder propor uma reflexão daquilo que o Brasil pode melhorar. E eu acho que o Brasil, não sei quanto tempo vai demorar, talvez demore séculos para a gente acordar, o Brasil precisa tratar a religião, o cristianismo, como uma instituição que deve ser tratada, deve ser responsabilizada pelos seus crimes, ou seja, pelos os seus erros sociais. E o Japão é o maior exemplo de um país que faz essa responsabilização. Voltando para a história do pensar pelo avesso, basicamente o que aconteceu, o modelo de produção de carro da Ford produziu modelo de produção em sequência, né? Você tinha vários carros produzidos na linha a baixo custo, que é o modelo Ford, mas todos os carros eram iguais. Então, a Toyota, pela primeira vez, ela produziu carros que eram diferentes, né? Ou seja, cada pessoa podia ter um tipo de carro, né? Se você tem carros bem desenhados para pessoas individualmente, esse modelo da Toyota foi uma revolução para a época, né? Junto com o modelo Toyota de carro vieram várias tecnologias, Kanban, Kaizen, que são todas ferramentas que vieram importadas para. Eu sou engenheiro de produção, então isso fazia parte da minha formação, e eles importavam isso. Só que quando chegava aqui no Brasil, eles encontravam várias barreiras, né, com baixa escolaridade da mão de obra mal qualificada. Só que essas importações muitas vezes eram feitas de forma direta, né? Não havia qualquer resistência de importar essas tecnologias do Japão. Só que agora nós vamos ver um que eu acho que sempre haverá resistência, que é importar as soluções do Estado japonês com relação ao cristianismo, né? O Japão ele não tem histórico geralmente de extremismo, mas com o crescimento evangélico cristão recentemente tem havido alguns casos bizarros. Só que o Japão tem respondido de forma bem dura, né? O Japão não tem colocado o que acontece no Brasil, né? Quando a gente vê algumas coisas no Brasil que é simplesmente bizarro. Por exemplo, o Estado brasileiro. Eu já conversei com vários evangélicos, tanto da Igreja Batista quanto da Igreja Universal, sobre o caso da Andressa Urati, né? Ela basicamente doou todos os bens que tinha para a igreja, ficou só com a casa, que chama de Fogueira Santa. E quando a gente fala isso para um crente, né, tanto da Igreja Universal, que é de onde que ela doou todos esses recursos, quanto de outras igrejas, eles tendem a minimizar, né? Há um consenso coletivo de minimizar esses acontecimentos. Só que é extremamente bizarro você pensar isso, né? Que as pessoas, a gente tem um sistema de igrejas e um sistema jurídico que permite que uma pessoa doe todos os bens que tem para uma igreja. Para mostrar para vocês que isso é extremamente bizarro, né? Eu acho que é extremamente bizarro a gente aceitar isso coletivamente. No caso do Japão, tem havido leis mais recentes, tem sido passada, porque essas leis dizem o seguinte, né?
Se, por exemplo, alguém doar o seu patrimônio e esse patrimônio prejudicar o futuro das crianças, né, dos filhos, isso é considerado abuso. Pode parecer, eu tenho que repetir, porque para nós que somos do Brasil, isso parece bastante estranho, né? Eles estão colocando como abuso se isso prejudica o futuro das crianças, né? Ou seja, dos filhos, né? Teve o caso lá que ficou famoso, que foi de extremismo, no qual, acho que foi da Igreja de Unificação, da Igreja de Unificação, no qual o filho matou o pastor porque a mãe doou tudo que tinha para a igreja, né? Sabe no Brasil, né? No Brasil nós vemos repetidamente tudo aquilo que ofende os cristãos, né, como teoria da evolução. Imagina você ter um curso numa escola brasileira sobre desinformação que vem do cristianismo, né, ou como identificar um pastor que está abusando dos seus fiéis, né? Ou, por exemplo, um pensamento crítico